Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda semana, estamos com a jornalista Daniela Creche para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo. A gente pediu na semana passada, né, Dani, para as pessoas deixarem as suas cidades e foi bem legal porque muita gente comentou, tá aqui no Brasil, mas muitas pessoas em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e é bem legal ver a participação das pessoas, do público que nos acompanha aqui semanalmente a cada edição do Expresso, interagindo e comentando. E a gente pede novamente aqui para você deixar o seu comentário, sua opinião aí, né, a sua participação, que é muito importante, e a sua cidade também para a gente saber de onde que você está nos assistindo. Entrando no primeiro assunto dessa edição do Expresso, falar sobre os mandados de prisão contra Netanyahu e o Gallant, o ex-ministro de Defesa de Israel, porque o Tribunal Penal Internacional emitiu na quinta-feira mandados de prisão contra o Benjamin Netanyahu e o ex-ministro de Defesa Yoav Gallant. E, Dani, o que quer dizer esse mandado, né? Como estão sendo as reações e essa medida impressionante, né? É a primeira vez que líderes de um país democrático, líderes eleitos, né, pelo povo, pelo voto popular, têm prisão internacional decretada. Pois é. Oi, gente. Que bom, gente no mundo todo está assistindo a gente fica muito feliz com isso. Pois é, isso é um assunto que acabou de sair do forno. A gente tinha planejado falar de outra coisa hoje, mas isso aconteceu realmente ontem, há menos de 24 horas. Portanto, as coisas ainda estão se desenvolvendo, mas eu vou tentar fazer um comentário aqui tentar explicar e fazer um comentário enfim, a gente pode voltar a esse assunto depois, porque vai ter mais informações com o passar do tempo, né? Eu tenho que dizer que eu não sou especialista em direito internacional, eu não li os mandados, não tive tempo, né, de ler, então eu estou falando com base no que eu ouvi na imprensa, no que eu li na internet, e posso estar falando coisas erradas, e qualquer coisa a gente vai comentando nos próximos expressos, né? Então, o que esses mandados do TPI, né, do ICC em inglês, do Tribunal Penal Internacional, eles foram emitidos ontem contra várias pessoas, né? Do lado israelense contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e contra o ministro da Defesa Yoav Gallant, e do lado palestino, do Hamas, contra 3 líderes do Hamas. Na verdade, dois mandados não foram emitidos, porque esses 2 líderes com certeza foram mortos, que é o Yahya Sinwar e o Ismail Haniya, que já estavam lá para ser também, enfim, condenados, né? Ter mandado de prisão contra eles também. Depois eu vou falar um pouco por quê, os motivos, né? A gente sabe, né? Mas, enfim, o que o tribunal está falando. E o terceiro líder do Hamas, que é o Mohammad Def, foi emitido o mandado junto com o Netanyahu e com o Yoav Gallant, foi emitido também um mandado de prisão contra o Mohammad Def. Mas como assim, Daniela? O Mohammad Def não está morto? Pois é, Israel já anunciou, já falou, o Mohammad Def morreu, está morto e tal, mas o TPI disse que não tem certeza se ele morreu, não tem provas, então enviou o mandado de prisão. As pessoas aqui estão achando muito engraçado, mandado de prisão contra uma pessoa morta, sensacional, então é uma coisa assim, meio precisa de Ouija, né? Aquele, sei lá, vai prender um fantasma, né? Mas, enfim, esses mandados dizem o seguinte, que esses líderes, no caso, eu vou falar agora do Netanyahu e do Yoav Gallant, eles estão sendo não foram condenados ainda, quer dizer, na verdade, é um mandado de prisão para eles serem levados a tribunal, né? E para eles serem levados a tribunal, precisa de que alguns dos países, acho que são 130 países membros do TPI, prenda essas 2 pessoas. Se não prender, eles não vão à justiça, né? A justiça do TPI. O próprio TPI não pode emitir não pode prender. Pode emitir mandado de prisão, mas ele não pode prender. Então, se o Netanyahu não sair de Israel, não vai ser preso e não vai ser julgado. Mas qual é qual é a ligação,
né? A alegação, deixa eu ver aqui para não errar. Ok. A alegação de que Netanyahu e o Gallant cometeram crimes de guerra, o crime de guerra de fome, de, né, starvation como método de guerra, e crimes contra a humanidade, de assassinato, perseguição e atos desumanos, tá? Eles são então acusados disso, tá? São aqui, eu posso dizer que aqui em Israel as pessoas ficaram, não que as pessoas não esperavam que isso fosse acontecer, porque já existia todo um debate e rumores e boatos de que isso poderia acontecer já há meses, então não é que pegou todo mundo de surpresa, mas as pessoas sempre acham que algo assim não vai acontecer, porque é a primeira vez que isso acontece com um país democrata, na verdade, democrático, né? Na verdade, o Netanyahu e o Gallant agora estão juntos com o Putin, com o Omar Bashir, lá do Sudão, com um monte de ditadores aí e dois líderes de um país democrático, né? E, para mim, o erro do Netanyahu foi não aceitar ter uma CPI para investigar, né? Investigar o que aconteceu durante a guerra, tem acontecido durante a guerra. O Netanyahu diz, não, vai ser só no final, quando terminar a guerra, a gente faz CPI, e o tribunal, então, decidiu que, como não tem CPI, então não é um país democrático, não tem um princípio aqui de poder judiciário independente dentro do país para investigar as coisas, então aproveitou esse buraco, né, de que não tem a CPI, para então dizer que Israel, na verdade, dizer que Israel não é um país democrático, né? Enfim, isso aí a gente pode debater muito se é erro do Netanyahu, não é, ou ele realmente está esperando terminar a guerra, ou ele não quer se responsabilizar, enfim. Mas aqui dentro de Israel, juristas já tinham dito para ele que isso poderia acontecer, que era um erro ele não começar uma CPI imediatamente, e ele não quis, e aí isso foi o que aconteceu, tá? O que não está nesse documento, né? Não tem nenhuma citação aos 101 reféns israelenses nas mãos do Hamas. Tem citações, sim, sobre o que o Hamas fez, mas assim, muito assim, tipo, nós temos indicações, deixa eu ver aqui, deixa eu ler o que os líderes do Hamas estão sendo indiciados. Deixa eu ver aqui. Ok. O tribunal disse que há motivos razoáveis para acreditar que Mohammad Deif, os outros saíram, né, do mandato porque morreram, que Mohammad Deif é responsável por crimes contra a humanidade. Tem motivos para acreditar, incluindo assassinatos, extermínio, tortura e estupro. E o tribunal encontrou motivos razoáveis para acreditar que os supostos crimes contra a humanidade de Deif eram parte do ataque generalizado e sistemático dirigido pelo Hamas e outros grupos armados contra a população civil de Israel. Quer dizer, eles, na verdade, o tribunal, então, coloca, na verdade, o Netanyahu e o Yoav Gallant no mesmo patamar que Mohammad Deif, porque tem motivos para pensar, motivos razoáveis para pensar que isso aconteceu. Quer dizer, e o outro lá também, que o Netanyahu e o Yoav Gallant, o TPI tem motivos razoáveis para acreditar que o Netanyahu e o Yoav Gallant praticaram crimes de guerra também. Quer dizer, então, na verdade, temos aí o Netanyahu, líder eleito de um país soberano, e o Yoav Gallant, ministro da Defesa, ele é equiparado a um terrorista, né, ou a terroristas que falaram abertamente o que queriam fazer, que não está... dizer que tem motivos razoáveis para pensar que aconteceu um negócio que os próprios terroristas filmaram enquanto estavam fazendo, quer dizer, é uma piada. Tem um áudio, né, Dani, de um terrorista que liga para os pais e agradece que matou não sei quantos judeus. Matei 10 judeus, Quer dizer, então, o TPI tem motivos razoáveis para pensar que talvez... Né? E os motivos razoáveis para pensar que Israel... O que também não está nesse mandado de prisão? Não está toda a questão do genocídio, porque o TPI, depois de investigações que eles fizeram aqui em Israel, inclusive com líderes do Exército, chegaram à conclusão que o Exército israelense segue as leis do direito internacional
que mesmo que o Netanyahu tenha sugerido e falado em bravatas que não sei o que contra os palestinos, o exército como um todo tem... eu acho que tem aqui também, deixa eu ver se eu consigo pegar essa parte aqui, do que não está, né? Quer dizer, então, sobrou negócio de não tem ajuda humanitária suficiente, então tem fome, né? Tá, de propósito, né? Quer dizer, isso é o que o TPI está dizendo, e algumas outras coisas mais vagas. Mas cadê o negócio do genocídio? Não está. Cadê? O TPI disse que descobriu que as decisões de permitir ajuda humanitária limitadas eram frequentemente condicionais e não feitas para cumprir as obrigações de Israel. Não, isso é outra coisa, Isso é outra coisa. Eu vou falar disso depois também. Bom, eu não vou contar agora, aqui na minha cola. Mas o que mais ou menos disse é que não tem, que eles conversaram com o Exército, perceberam que existe as bases, né, o que é ensinado para os soldados, o que os soldados têm como intenções, não é intenção genocida, né, não encontraram subsídio para pensar que é isso, então não tem aqui genocídio. Tá? Então, como é muito difícil você provar, né, que é genocídio, provar que o exército está matando de propósito o palestino, não sei o quê. Então, eles foram na coisa mais fácil, que é a questão da ajuda humanitária, tá? Que é a questão da comida entrar. E não é o tempo todo, porque agora todo mundo sabe que está entrando, tá? Não sei, ajuda humanitária todo dia. Tá? São dezenas e dezenas de caminhões que entram todo dia. Alguns deles são saqueados pelo Hamas, mas aí não é culpa de Israel, que o caminhão entra lá e é saqueado, né? Apesar de que muita gente vai dizer que né? Que Israel tem a obrigação de entregar a cada pessoa lá o pão. Mas é muito difícil isso, você está em guerra contra o outro lado, você vai... Enfim, a gente pode discutir isso também. Mas principalmente o começo da guerra, desde o dia 7 de outubro até mais ou menos março. Então, você tem aí mais ou menos 5 meses que o tribunal diz que Israel usou de propósito o método de fazer os palestinos passar fome. Tá? E enquanto que a defesa israelense, que foi ao tribunal e mostrou o lado, né, israelense, falou não é bem assim. Primeiro, Israel foi pego de surpresa no ataque de 7 de outubro, obviamente. Entrou em guerra imediatamente, né? E para começar a construir todo um sistema, infraestrutura de vai passar caminhão, não vai passar caminhão, os motoristas tinham medo de entrar na faixa de Gaza, como é que vai entrar com segurança, por onde vai entrar? Israel, existem 3 principais passagens por onde poderiam entrar os caminhões. 2 delas foram destruídas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Então, só sobrou uma. E aí, essa uma, até ter certeza de que vai entrar com não sei o quê, demorou algum tempo realmente para os primeiros caminhões começarem a entrar. Mas não é o suficiente para ter fome dentro da faixa de Gaza, porque tinha comida na faixa de Gaza antes. Quer dizer, quanto tempo demora para terminar a comida de um lugar? Entendeu? Demora 3 meses, já não tem mais comida, todo mundo vai morrer de fome. Eu acho que é melhor assistir um pouco dos vídeos do gueto de Varsóvia para entender o que é realmente fome, né? E aí Israel tentou explicar, né? Olha, demorou um tempo para entrar e 2 passagens foram destruídas pelo próprio Hamas e os motoristas tinham medo de entrar até ter uma infraestrutura de passar, não sei o que, demorou alguns meses. Não foi uma coisa que foi programada, que vai ter o ataque. Não pode no dia seguinte já ter toda uma infraestrutura de entrega de comida. Além do fato, um pouco mais, que ninguém nem pensa, no fato de que Israel tem a obrigação de mandar comida para o inimigo, né? Mas, enfim, e não interessa, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi um dos vídeos que mais fez com que... Foi um dos primeiros vídeos que saíram no dia 9 de outubro, 2 dias depois do ataque, que é o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, no auge do desespero daquele dia, que a gente 2 dias, a gente não sabia nem quantas pessoas tinham morrido ainda, não tinha ideia do que tinha acontecido, não tinha ideia se ainda tinha terrorista dentro de Israel, e ainda tinha terrorista dentro de Israel. No meio da confusão e do caos, 2 dias depois, o Yoav Gallant lançou esse vídeo aqui, e que dá para ver a raiva e a frustração
dele como ministro da Defesa, depois de 2 dias depois de ter acontecido esse pior dia da história de Israel. E com base nesse vídeo, eles dizem que o Yoav Gallant tinha como objetivo fazer todos os palestinos morreram de fome. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. אנחנו מטילים... Ok. Então, nesse vídeo que ele estava falando com os líderes lá do exército, 2 dias depois, menos de 2 dias depois do ataque, 2 dias depois do ataque, ele diz: a gente vai fechar a Gaza, a gente não vai deixar entrar, lembrando que até o dia 7 de outubro, Israel é que manda eletricidade, Israel é que manda água, Israel é que não sei o quê, apesar de o governo da faixa de Gaza até hoje, né, que é o Hamas, querer acabar com Israel e dizer odiamos vocês, queremos matar todos vocês. Mesmo assim, Israel continuava mandando comida, continuava mandando eletricidade. Todo mundo na época falou: caramba, Gallant, tá exagerado isso aí que você falou. Todo mundo entende que foi uma bravata de 2 dias depois de frustração, de não saber o que está acontecendo. E uma coisa também que tinha ideia naquele momento, de que a gente vai fechar tudo, a gente vai entrar lá e pegar todos os reféns. Porque a ideia disso era fazer tentar entrar, eram só 2 dias depois do ataque, era tentar entrar em Gaza de sopetão e pegar os reféns e não sei o quê, ou então meio que fazer uma troca entre, olha só, se vocês não devolveram os reféns agora, a gente não devolve a eletricidade, uma coisa assim, entendeu? Só que isso, em qualquer país do mundo que fizesse isso, durante uma guerra convencional, sei lá, Segunda Guerra Mundial ou Vietnã, que fosse, qualquer coisa assim, seria considerado, não, então é uma estratégia entre os 2 países que estão em guerra. No caso de Israel, como Gaza não é um país, não tem um exército conhecido, apesar do Hamas ser um exército paramilitar mais forte do que muitos países têm, não passa, não pode. Não pode, Israel não pode ameaçar esse tipo de coisa, é bravata, né? Tudo que inclusive, uma das coisas, quer dizer, um dos motivos do Gallant fazer esse vídeo foi de bravata mesmo, foi para que esse vídeo chegasse aos palestinos, para que fosse uma pressão para o Hamas e devolve os reféns. E conseguiu, tanto que 1 mês depois teve aquela troca de reféns, aquela libertação dos primeiros reféns, dos 120 reféns, mulheres, crianças, né, gente mais idosa, tal, não sei o quê, que foram justamente por causa da pressão que Israel fez nesse começo, né, uma pressão de que, olha, se vocês não, a gente não vai, vão apertar vocês aqui, e aí os caras aceitaram libertar os reféns mais, né, mais vulneráveis, digamos assim, mulheres, crianças e idosos. Então, com base nesse vídeo, o TPI chegou à conclusão que o objetivo do ministro da Defesa era matar todos os palestinos de fome. Tá? E não adianta nada que o Gallant tenha falado, ou tenha feito, ou tenha dito depois que baixou a poeira, depois que voltaram os primeiros reféns, depois que começou uma estratégia que tinha que fazer. Não adianta. Ele falou isso, e isso é prova de que o objetivo de Israel era matar todos os palestinos de fome. Né? Claro que quem ficou feliz também é a África do Sul, que entrou com um negócio, apesar de que não tem genocídio aqui, tá? Mas a África do Sul deve ter ficado, inclusive, furiosa que não tem genocídio nesse negócio do TPI. Talvez a questão do genocídio ainda esteja sendo estudada, né? Mas não tem aqui, nesse momento. A Turquia, obviamente, ficou muito feliz. A Irlanda, que também entrou nesse negócio da África do Sul, provavelmente o governo brasileiro deve ter ficado feliz também, eu não sei, não vi nota do governo brasileiro ainda. E outros países disseram que é absurdo, como os Estados Unidos, e infelizmente a gente tem aqui na nossa, né, os países que apoiam Israel, além dos Estados Unidos, que nesse momento ainda é presidido pelo governo Biden. O próprio Biden disse que é um absurdo, mas a gente tem a Argentina do Milei, a Hungria do Orbán, esses aí falaram que é absurdo. É muito louco. É muito louco o que está acontecendo no mundo nesse momento, entendeu? De Israel ser
quem sobrou para defender Israel no mundo, né? E que países abandonaram Israel, né? Que países abandonaram Israel? Esse é o pior momento geopolítico de Israel. Se a gente sempre acha que algo não pode piorar, piora. E Israel virou realmente um país absolutamente isolado. Agora, como é que isso influencia o próprio Netanyahu e o Yoav Gallant? Tá? Aliás, o temor aqui é que esses mandatos também sejam emitidos para todos os oficiais e generais e, né, oficiais do exército israelense. E a gente sabe que o exército israelense é composto por pessoas do povo, né? Daqui a pouco vai ter mandado que qualquer pessoa que foi major no exército israelense pode ser preso nos países né, que aceitam, né, a jurisdição do TPI. Israelense vai ser preso aos milhares pelo mundo todo. Esse é um dos temores que está tendo agora. Tá? E aí eu quero mostrar como é que isso influencia, e pode influenciar talvez essas pessoas que entrem nesse mandado de prisão, mas nesse momento só o Netanyahu e o Gallant. Queria que você botasse aí aquela foto que eu mandei da televisão israelense, mostrando em que países que o Gallant e o Netanyahu não podem mais ir a partir de agora. Podem, né? Mas eles, se chegarem lá, vão ser presos. Eu acho que aqui, no lado da América Latina, está errado, que eu acho que a Argentina não... Acho que a Argentina está no... Não sei se não está no TPI, mas a Argentina já falou que não vai prender, então a Argentina está branquinho ali. Mas olha só, todos esses outros países aí, em vermelho, o Netanyahu não pode mais ir porque vai ser preso. Incluindo aí Canadá, México, América Latina, quase, né? Do México para baixo, eu acho que a Argentina não está, acho que está errado aí. Mas o principal aqui é você ver toda a Europa. Toda a Europa. Inclusive, países da Europa já falaram, começando com a Holanda, Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, França, todos eles disseram que vão acatar a decisão do DPI. Se o Netanyahu ou o Yoav Gallant forem lá, vão ser presos. Vão ser presos. Inclusive o Canadá já falou também. Tá? Então, agora eu queria que você botasse a segunda foto. Porque aí você pode dizer, não, pelo menos ele pode ir para os Estados Unidos. Eles podem ir para os Estados Unidos, a partir de agora não vão ser presos. O problema é o seguinte, se eles pegarem um avião e forem para os Estados Unidos, eles passam, eles podem ir, se eles passarem pela Europa, como está mostrando aqui, eles entram no espaço aéreo de um estado europeu que pode falar, desce o avião, passa o avião agora e prende. Então, eles não podem passar nem pelo espaço aéreo dos países que compõem ou que, né, aceitam a jurisdição do TPI. E aí você pode falar, então, ele pode então pelo norte da África, mas aí pode ser atacado por grupos terroristas anti-Israel que podem querer abater o avião. Que nem reconhece a existência, né, Dani? Não, que nem reconhece a existência, mas também quer que Israel morra também igual. Então, fui aqui bem enfática. Digamos que são anti-Israel de outra forma. Então, eu imagino que Netanyahu não vá ir para lugar nenhum durante muito tempo. E o Yoav Gallant a mesma coisa, apesar de que esses mandatos de prisão, essa investigação que foi aberta, na verdade, porque ainda não foi levada a tribunal, né? Isso pode mudar. Se Israel for lá e conseguir provar que não é nada disso, não sei o quê, os mandatos podem ser revogados, mas isso demoraria tempo. E os detalhes pouco importam. Né? Os detalhes disso de que o envio de ajuda humanitária demorou algum tempo porque tinha problemas logísticos, tinham problemas realmente. Como é que você monta imediatamente a entrada de 100 caminhões por dia em algum lugar que está em guerra? Não é fácil. Mas o que eu sei é que os detalhes que amenizam essas acusações não importam a ninguém. Não importa a ninguém. E os dois pesos e duas medidas, né, Dani? Você vê a Rússia, a Ucrânia, né? Não, sem contar o fato de que a Rússia, a Ucrânia, a Turquia, o Sudão, ninguém está aqui. Quer dizer, o Sudão, o Bashar al-Assad, o Bashir, não, esqueci, me confundi com o presidente da Síria. Da Síria. O Omar Bashir. Quer dizer, então você tem 1000 conflitos, sem contar o Brasil com um montão de gente
sabe, em extrema pobreza, em situação como é que fala? Vulnerabilidade social, vulnerabilidade né? de comida. Eu queria ver se o Brasil fosse para o TPI, entendeu? E mesmo que, sei lá, digamos que na época da corona, tá? Na época do Covid. Na época do Covid, depois que o Bolsonaro falou aquela coisa, não vou dar vacina, eu sou contra a vacina, não sei o quê, o TPI tinha que ter colocado o Bolsonaro para ser preso, todo mundo para ser preso, entendeu? E que o Brasil inteiro tem o objetivo de matar as pessoas de Covid, entendeu? E assim, não é o que os israelenses veem isso como um ataque ao país inteiro. Não é um ataque só ao Netanyahu, porque não é um ataque só ao Netanyahu. Né? É um ataque ao país inteiro e às intenções do país, porque quem quer ver as intenções de Israel como malévolas consegue ver. É só você virar a narrativa para lá, entendeu? E você vê esse vídeo do Gallant e entender só dessa forma. E nada ameniza o que você acabou de ver. Entendeu? E você não tem interesse nenhum também de amenizar o que você acabou de ver. Né? Então, quero que você mostre aqui o vídeo da porta-voz do governo americano. Está em inglês, mas acho que, enfim, vocês vão entender, explicando por que os americanos acham absurdo e não concordam com isso. Os americanos não estão no TPI, inclusive. Let me just say, because it's the first time I've had an opportunity to speak to this at the podium, so let me just say more broadly that we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, but that's going to look like, and to your question about sanctions. Eu acho que aqui pode parar. O que ela falou que os Estados Unidos acham um absurdo, que a corte não tem nenhuma jurisdição de tomar uma decisão dessas, e é uma decisão rápida, uma decisão que foi tomada de uma maneira irresponsável, e que os americanos, enfim, que não estão no TPI, justamente porque o TPI também é usado internacionalmente contra os Estados Unidos também. O TPI é usado, na verdade, é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando a gente ouve falar em Tribunal Penal Internacional, ouve falar de ONU, ouve falar de várias entidades supranacionais, a gente sempre tem a ideia de que não é político, de que essas entidades não são políticas. Não estou tomando decisões políticas, elas são entidades neutras, as pessoas que fazem parte delas são pessoas neutras, e estão lá julgando só as coisas que são a verdade. É a verdade, é verdade. Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, tanto o TPI como a ONU, como as agências da ONU, como a gente viu a UNRWA, ou outras agências da ONU, elas são as pessoas que trabalham nessas agências são pessoas que têm ideias políticas, ideologias políticas, e elas agem politicamente. Então, você falar, não, a ONU falou isso, então isso deve ser verdade. É a mesma maneira de você achar que, sei lá, o Trump falou isso, então é verdade, porque ele é autoridade, ele foi eleito. Né? Quer dizer, você tem que entender que as pessoas têm que entender que mesmo essas agências internacionais, elas têm agendas políticas. As pessoas que trabalham nelas têm agenda, não a agência em si, não a instituição em si, mas as pessoas que trabalham nessas instituições têm agendas políticas. E, às vezes, elas são sequestradas por pessoas que, de propósito, entraram nessas agências, nesses locais, para utilizar essas entidades para suas agendas. No caso da campanha anti-Israel pelo mundo, no momento em que a campanha militar não funciona, então vamos usar os fóruns internacionais. E Israel já fala isso há muito tempo. Já há uns 15 anos, pelo menos, Israel fala, olha, os fóruns internacionais estão sendo usados para levar uma narrativa específica anti-Israel e para utilizar esses fóruns
como plataformas anti-Israel. Não que Israel ache que tem que ser uma plataforma pró-Israel, não é isso. Mas, pelo menos, entender que tem aí uma agenda, tem pessoas que estão lá com esse objetivo. Tá? E porque aí você pergunta, mas só Israel é assim? Só Israel é assim. A gente sabe que na ONU Israel é o país mais condenado, muito antes de 7 de outubro. Muito antes de 7 de outubro, Israel é o país que tem mais resoluções condenando Israel. Todas as reuniões da ONU têm uma parte só para condenar Israel. Nenhum outro país. Tem 200 países no mundo. O único país que é condenado sistematicamente na ONU é Israel. E antes de 7 de outubro. Você quer me dizer, então, que Israel é o único país do mundo que comete crimes? Nenhum outro país do mundo comete crime. A Venezuela não comete crime. A Argentina não comete crime. A Hungria, a Turquia, a Espanha. Ninguém comete crime. A China, a Rússia. Ninguém, não. O único país no mundo que comete crimes e sistematicamente tem resoluções contra é Israel. Então, por quê? Porque existe uma brecha nessas instituições para pessoas que têm esse objetivo, usar essas instituições com esse objetivo. E o mundo fecha os olhos para isso. E, na verdade, comprou a narrativa. Comprou a narrativa, e para muita gente Israel é o câncer do mundo. Se não tiver Israel, o mundo fica feliz e tem paz mundial. Eu me lembro de alguém que falou que se não tivesse judeu na Alemanha, ia ter paz na Alemanha. Se não tivesse judeu na Alemanha, a Alemanha estaria feliz da vida, progresso e só coisas boas aconteceriam na Alemanha, que os judeus eram um câncer da Alemanha. Tira os judeus, a Alemanha fica bem. Hitler falou isso. O que essas agências estão falando, e as pessoas que fazem essa campanha contra Israel, estão conseguindo fazer avançar essa narrativa de que se acabar Israel, não tem Israel, acabou Israel. Os 10 milhões de pessoas que estão aqui vão ser refugiados, vão morar em Marte, vão, sei lá. Aí o mundo fica bom. Porque os judeus, né, são o câncer do mundo. Se não tiver judeus, tudo fica bem. E se vocês acham que eu estou exagerando, sugiro vocês assistirem um programa recente que teve um americano na Inglaterra com aquele apresentador Piers Morgan, entrevistou um cara que falou exatamente o que eu falei agora, que acha realmente isso. Falou, não, eu acho que eu posso até mandar o link, de repente o João pode linkar, que falou exatamente isso, porque antes as pessoas achavam isso, mas não falavam abertamente. O cara falou abertamente. Os judeus que mataram o Kennedy, por causa dos judeus teve a Segunda Guerra Mundial, por causa dos judeus tem não sei o quê, por causa dos judeus tem o comunismo, por causa dos judeus tem o capitalismo, tudo é culpa dos judeus. Tudo que aconteceu no mundo de ruim, nos últimos 2 milênios, é culpa dos judeus. E ele falou isso. Procurem na internet, façam Google, Piers Morgan, entrem no canal dele e assistam. Então, eu não estou exagerando que essa narrativa existe, e essa narrativa está sendo encampada por muita gente pelo mundo. Para por aqui. Lembrando que, né, Dani, o Netanyahu ele não foi condenado ainda, né? Foram mandados de prisão que foram emitidos contra ele, contra o Yoav Gallant, e a gente vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos dessa decisão do Tribunal Penal Internacional, né? Eu acho muito importante dizer que não é que eu ache, o que eu tenho certeza que o exército israelense não cometeu crimes durante essa guerra. Eu acho, inclusive, que em qualquer guerra são cometidos crimes. Eu vou achar muito esquisito que haja uma guerra que não haja algum momento que houve algum crime, algum exagero, alguma coisa que aconteceu que tem que ser julgada e as pessoas envolvidas têm que ser condenadas. O próprio exército já está estudando 70 casos. 70 casos de um soldado que fez isso ou que o soldado fez aquilo. Então, pelo menos dentro do exército, existe uma noção de que se acontecer alguma coisa, a gente vai investigar. Quer dizer, eu não estou dizendo que não cometeu, que o exército israelense é santo e não morreu ninguém, está tudo lindo. Não estou falando isso. Mas você emitir um mandado de prisão contra o líder de uma nação, acusando a nação inteira de querer matar de fome o outro lado que começou uma guerra contra você, é tudo tão absurdo que
Eu não sei, eu acho que é preciso um pensamento novo em relação a como que essas entidades internacionais funcionam, quem faz parte, quem está lá nessas entidades, qual é a agenda das pessoas que estão. O cara, esse promotor da TPI, o Karim Khan, ele é contra Israel já há muitos anos, todo mundo sabe disso. Como é que ele vai ser o promotor? Entendeu? Quer dizer, então e não esconde a agenda, né? Então, eu acho que precisa ter um pensamento, porque hoje é Israel, mas amanhã pode ser algum outro país que pode, na verdade, isso tudo mostra que terroristas no mundo, ou pessoas com mais intenções pelo mundo, estão aprendendo e fazendo curso com tudo que está acontecendo. Então se eu fizer um terrorismo dentro de um lugar e colocar e lançar uma bomba de dentro de uma escola, aí o outro lado não pode me atingir. E se atingir, ele vai ser acusado de crime de guerra. Beleza, ótimo. Estão fazendo curso, estão aprendendo como fazer para que uma nação ou que um lado não possa se defender de um outro de terrorismo. Então, tudo deveria ser repensado, entendeu? Toda essa estrutura deveria ser repensada, todas essas regras que hoje contemplam uma guerra específica, uma guerra convencional, deveriam ser repensadas em outros tipos de guerra, de conflito. Com certeza, né? Botar o exército, né, independente, a gente não está aqui, como você bem falou, passando pano para nada. Desde o 7 de outubro, basicamente, praticamente que a gente vem, né, falando dos protocolos internos que o exército segue, de situações de vazamento de fotos, de destruição de mesquitas, de casas, de vazamento de fotos dos soldados com roupas íntimas, de mulheres palestinas. E a gente sempre trouxe aqui, né, Dani, que Claro. os tribunais militares de Israel estão apurando, em alguns casos prendendo essas pessoas, né? E até mais uma vez, quando eu estava aí, que teve aquela crise de soldados que estavam em prisões militares e pessoas mais radicais da sociedade israelense queriam que essas pessoas fossem soltas, né? Mas de fato as pessoas estavam em prisões militares israelenses, ou seja, os tribunais militares israelenses, os órgãos competentes estavam e estão apurando essas violações de direitos humanos, possivelmente cometidas por esses soldados, né? E se teve alguma ordem do ministro de Defesa ou de algum superior que provavelmente vai ser apurada, investigada, mas colocar o Netanyahu e o Gallant, por mais a gente pode trazer 1 milhão de críticas aqui, mas em pé de igualdade de um grupo terrorista que não foi eleito, que usa o terror, né, o estupro, o assassinato, o sequestro, a tortura como tática militar abertamente, né, não são atos isolados que os combatentes das brigadas militares do Hamas cometeram. Não, é uma diretriz que as brigadas militares do Hamas têm. A gente já sabe disso, né, que tinha orientação de entrar, matar, estuprar, degolar, assassinar, não eram casos isolados ali. Então, traz muitas complexidades dessa decisão, desses mandados de prisão. Enquanto que a orientação oficial do exército israelense é não matar civil, é tentar o máximo possível. Se tem criança no meio, não atira. Tem muitos vídeos e muitas provas de que isso acontece. Se tem criança no meio, não atira. Se tem civil no meio, adia a situação. Tenta o máximo possível. Liga para o telefone das pessoas e fala: sai daí que a gente vai atacar, perto daí, sai daí. Esse deslocamento de populações para campos campos de refugiados temporários que estão acontecendo agora é justamente para tentar não matar as pessoas. Quer dizer, no momento em que Israel faz esse deslocamento, pede para as pessoas e constrói, né, um campo de refugiados temporário para essas pessoas, para não para tirar elas do meio do tiroteio, aí é crime de guerra porque está deslocando a população. Mas se não fizesse isso, ia matar a população. Aí também é crime de guerra. Quer dizer, é como se, assim, não pode fazer nada. Se um grupo terrorista faz exatamente isso que você acabou de falar contra um país soberano, meio que o país soberano está com as mãos atadas. Não pode responder, porque se deslocar a população para que a população não morra é crime de guerra, deslocamento. Se não deslocar a população, vai matar os civis. Então, as pessoas, os futuros terroristas estão
anotando isso, fazendo curso de o que fazer para atar as mãos de um país, para que ele não possa se defender, não possa reagir a nada. Ou então o país decide que então não vai reagir, e aí ótimo, você vai lá e continua fazendo os seus atos terroristas, como o Hamas fez por 18 anos, desde 2007 até 2023. Quer dizer, então Israel até passou por isso, né? Passou de não fazer uma guerra. Aí, quando faz a guerra, se desloca a pessoa, é crime de guerra, se não desloca, matou de propósito. Quer dizer, então, é muito complicado. É preciso, como eu falei, sentar e estudar de novo essas regras num caso de um conflito como esse, que não é um conflito convencional de dois estados soberanos com dois exércitos oficiais. Opa, é isso. A gente vai seguir acompanhando aqui os desdobramentos dessa decisão e trazendo atualizações aqui no Expresso e em todos os canais aqui do Instituto Brasil-Israel, os grupos no WhatsApp, Instagram e também no X. Entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, falar sobre o impasse nas negociações com o Hezbollah. A situação da guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano está complicada, né? A gente vem falando disso desde o dia 8 de outubro e nos últimos meses tem se intensificado. E, por um lado, há informações de um possível cessar-fogo entre os dois lados em breve. A gente comentou, deu uma pincelada disso na semana passada, né, Dani? Mas esse em breve pode nunca chegar. Tem alguma perspectiva de um cessar-fogo acontecer realmente entre Israel e o Hezbollah? Olha, há uma perspectiva, já há, na verdade, discussões e há informações sobre isso, acho que você falou no Expresso do passado também, de que pode ter um cessar-fogo a qualquer momento. E a gente, inclusive, está vendo uma escalada na violência por causa dessas negociações de cessar-fogo. Eu expliquei na semana passada, eu acho que aqui no Oriente Médio, quando negocia sob fogo, e a negociação é feita não só sob fogo, como mais fogo, porque cada lado quer começar as negociações com mais força e com mais êxitos, tá? Então, o Hezbollah está lançando muitos ataques, 100, 200 mísseis por dia contra todo o norte de Israel. Hoje teve vários, está destruindo a cidade de Metula, no norte de Israel, está completamente destruída. Kiryat Shmona, 50% das casas já foram destruídas também. Agora, na Haria, do outro lado, do lado mais para o mar Mediterrâneo, está sendo alvejado todos os dias. E morre gente. Morre uma pessoa aqui, morre uma pessoa ali, morre 3 por dia, 4, sem contar os soldados. Essa semana a gente passou a marca dos 800 soldados mortos, desde o 7 de outubro. Quer dizer, então, você tem todo dia mortes, isso com as pessoas tendo bunkers e correndo e tentando se proteger, porque Israel gastou bilhões de dólares para assegurar que essas pessoas, que seus cidadãos consigam pelo menos entrar num bunker quando tem ataque, né? Quer dizer, usou muito dinheiro para isso, não é à toa, e não é porque o outro lado não está atacando, não, porque o outro lado o Hezbollah adoraria matar muito mais gente, só não consegue, né? Porque os israelenses vão lá, primeiro muita gente saiu de suas casas e não está morando mais nas cidades fronteiriças há muitos meses. E, segundo, quem está, entra em bunker, né? Quer dizer, então, a situação está piorando muito. Eu queria, inclusive, que você mostrasse um vídeo sobre um ataque que teve essa semana na cidade aqui do meu lado, Ramat Gan, sei lá, 3 quilômetros da minha casa, em que um pedaço de um míssil do Hezbollah caiu em cima no meio de uma rua super cheia de gente. Esses prédios são prédios de clínicas, clínicas, escritórios. Semana passada eu fui lá no meu oculista, meu optometrista lá nesse prédio aqui. Quer dizer, então caiu, parece que um pedaço de um míssil do Hezbollah que foi interceptado caiu em cima da parte de trás de um ônibus que estava felizmente vazio, porque as pessoas saíram correndo para tentar se esconder dentro de algum prédio. E aí também, na explosão, teve como é que chama? Negócio de eletricidade, né? Que tem cabos de eletricidade, e aí pegou fogo, todos os prédios em volta com vidros quebrados, tal, isso tudo, no meio realmente é como se fosse assim, o centro do Rio de Janeiro.
sabe? A Rua do Ouvidor lá, entendeu? Então, em São Paulo, não sei lá, na Sé, entendeu? É uma coisa assim, Na tipo... 25 de março, movimentado. Entendeu? E a sorte foi que as pessoas... Não é sorte. Toca a sirene e as pessoas saem correndo. Nesse caso, acho que só uma pessoa ficou seriamente, gravemente ferida, e teve mais umas 5 pessoas que ficaram feridas também. Isso é um caso de dezenas que acontecem todos os dias, tá? E eu queria contar também, para terminar, eu vou falar um pouco mais rápido desse item para a gente ir logo para o terceiro, que o primeiro a gente falou 50 minutos. É sobre como eu falei, mais de 800 soldados mortos e muitos soldados morrendo no Líbano, no sul do Líbano. E essa semana aconteceu uma coisa absurda, que um pesquisador, na verdade ele é um arqueólogo, mas ele não é arqueólogo profissional, ele é um arqueólogo, né, de hobby, né? É um pesquisador, na verdade, não profissional. Entrou no Líbano junto com uma unidade do exército, sem poder fazer isso, né? Quer dizer, sem autorização expressa dos comandantes. Um grupo de soldados levou ele, deixou ele entrar lá, e ele foi para tentar estudar um suposto local de sepultamento de uma figura de alguém, não sei o que é exatamente. Ele tentou meio que aproveitar que está tendo guerra lá, que Israel pode entrar, né? Porque israelenses não podem entrar no Líbano, né? Israel e o Líbano estão em estado de guerra desde a Guerra dos 6 Dias, né? Então, os israelenses estão proibidos de ir para o Líbano. Então, ele, como pesquisador, falou: é um bom momento de eu ir lá no sul do Líbano, nesse lugar, e pesquisar esse castelo, ou sei lá o que tem aqui, não sei exatamente o que é. E aí ele entrou, todo vestido, paramentado, eu acho que você pode mostrar a foto dele, acho que eu mandei 2 fotos. E aí entrou e eles foram atacados, essa unidade foi atacada e ele morreu, 71 anos. Um cara chamado Zeev Ehrlich, conhecido como Jabo, e ele foi morto do lado de um sargento de 20 anos, que estava lá com ele. Ele estava lá com um uniforme, mas ele nem é do exército, nem nada. E é escandaloso isso, né? Primeiro, um civil entrar, tá vendo aqui, o cara lá. Isso foi 2 horas antes dele morrer. Isso foi no Líbano, 2 horas antes de morrer, essa foto. Tá? Então, ele foi lá e ele... primeiro, deixar civis entrarem assim, entendeu? Tudo bem que tem jornalistas embedded, de vez em quando, né, que fazem matérias dentro, mas aí tem todo, né, a autorização dos comandantes, né, esse cara entrou sem autorização nenhuma, sem ninguém saber, entendeu? E... no final, ele acabou sendo reconhecido como vítima de combate, reconhecido, porque como ele fez exército no passado, sei lá o quê, ele foi reconhecido como vítima militar, que aqui é um status especial, sei lá, mas isso vai ser estudado novamente, vai ser uma das coisas que vai ser que as pessoas, né, os soldados que aceitaram isso, né, que levaram ele para lá, vão ser julgados por isso, né, certamente vão pegar alguns meses de prisão militar. Por isso, ele tinha 6 filhos, tinha netos e tudo, não sei o quê. Então, uma coisa absurda que aconteceu essa semana, só para dar uma pincelada. Muito triste, né, Dani? Uma pessoa, assim, apesar de ter sido do exército, mas uma idade que já ultrapassou ali a idade limite dos reservistas, né? E, enfim, uma situação de combate que você precisa de um treinamento específico, atualizado. A gente sabe que a capacidade militar do Hezbollah, apesar dos danos, né, recentes, da operação dos pagers, dos walkie-talkies, da morte do Nasrallah, mas é um grupo muito mais equipado do que o Hamas, até pela facilidade de entrar equipamento do Irã, pelo Iraque, né, dentro do Líbano. Então, uma tristeza imensa a morte de um senhor de idade que deixou 6 filhos, 6 netos, né? 6 filhos, não 6 lembro. filhos e netos, não sei quantos são filhos, 6... quantos são netos. E a gente vai estar acompanhando aqui, né, esses desdobramentos aí desse possível
né, dessa perspectiva de um possível cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, e a gente vai trazer aqui nas próximas edições do Expresso qualquer atualização, avanço, ou até mesmo um recuo numa trégua entre essa frente que Israel encabeça aí desde o dia 8 de outubro, que o Hezbollah vem lançando os foguetes e deixando, né, como a região norte de Israel praticamente cidades fantasmas, né? Sim. Entrando no terceiro e último assunto dessa edição do Expresso, a gente vai falar um pouco sobre as comunidades, né, fronteiriças na fronteira com a faixa de Gaza. E Dani, pela primeira vez desde o 7 de outubro, você esteve nessas comunidades do entorno da fronteira com Gaza para ver onde aconteceu esse terrível, esse brutal massacre de 7 de outubro, né? Conta pra gente como foi essa visita e também por que demorou tanto para você ir. Queria saber se teve questões de logísticas ou questões pessoais mesmo ali, porque é um lugar difícil e pesado de visitar, né? Pois é, você foi lá também, né, João, quando você esteve aqui. Pois é, assim, é claro que sempre tem umas questões de logística, né? A gente nunca sabe quando que vai ter ataque, quando não sei o quê, e tem alguns lugares que não pode entrar, que tem que fazer uma coordenação com o exército, com os moradores locais, mas no meu caso foi mesmo por não muito pesado, muito triste. Eu não sabia como é que eu ia reagir a estar nos lugares onde teve o massacre. É muito emocional para mim, é muito triste. Então, eu queria fazer, né? A minha saúde mental veio antes, mas depois de passados mais de um ano, eu tive a oportunidade de ir com um grupo, falei, com um grupo lá eu vou de repente me sentir um pouco mais segura e emocionalmente também né, ajudada aí pelas pessoas que vão junto. Então, eu acabei indo. Eu queria mostrar para que você colocasse os vídeos um a um, e aí eu vou explicando o que é cada coisa, só para dar uma pincelada, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem o que aconteceu em 7 de outubro de 2023, como uma coisa que aconteceu 7 de outubro, depois teve uma guerra de um ano, está continuando de mais de um ano, mas essa guerra de mais de um ano é porque as pessoas aqui ainda estão no dia 7 de outubro. Não foi um dia que acabou, o dia continua, né? Aqui eu queria, é uma casa no Kibbutz Kfar Aza, uma casa de jovens, 2 jovens foram mortos nessa casa, e os familiares, os parentes desses jovens transformaram a casa numa espécie de museu, mostrando os jovens que morreram e deixando a casa mais ou menos como estava no momento em que eles foram mortos. Então, a gente consegue ver aqui o quarto onde ele estava com a cama totalmente revirada e as balas na parede. Os terroristas entraram e mataram eles a queima-roupa, né? Então, você vê aí as bombas e tal. Então, isso aqui também nesse Kibbutz Kfar Aza, que não é qualquer um que pode entrar, esse meu grupo fez uma coordenação com os moradores do Kibbutz. E aqui, essa grade, esse portão foi por onde os terroristas entraram no Kibbutz Kfar Aza e levaram os sequestrados do Kibbutz. Ainda tem 5. Ali no fundo é Gaza, Dani, no horizonte? No fundo é Jebalia, do outro lado, 1 quilômetro, né? Dá para ver Jebalia, exatamente. Inclusive, dá para ver umas fumaças saindo, porque estava tendo ataque do exército israelense em Jebalia naquele momento. Dava para escutar boom, dava para escutar. Isso aqui é no final do nosso. Para um minutinho para eu explicar antes de começar. Isso aqui a gente estava em Sderot. Volta. Isso aqui foi uma outra parte do passeio. A gente foi para Sderot, que é aquela cidade que fica a 1 quilômetro da faixa de Gaza, que é atacada desde 2001, tá? Sderot é atacada desde 2001. E esse é o lugar onde ficava a delegacia. Você foi no lugar da delegacia, né? Esse é o lugar onde ficava a delegacia, onde vários terroristas entraram, mataram policiais dentro, teve uma batalha muito, muito intensa dentro da delegacia, muitos mortos. Chegou, num certo momento, a prefeitura e o governo decidiram
acabar com a delegacia. Tipo, eles colocaram abaixo a delegacia e construíram uma espécie de monumento, né? O monumento é recente, eu acho que o João não chegou a ver o monumento. E tem essas partes aqui onde as pessoas podem ler o que aconteceu na delegacia, e espontaneamente, no momento em que eu estava lá, um cara começou a tocar o hino de Israel. Então, espontaneamente para as pessoas. Então, foi meio emocionante, foi o último momento da viagem, da visita. Eu acho que era um grupo de aposentados que estava lá. Muita gente. Isso aqui é uma foto de onde teve aquele Festival Nova de música, onde mais de quase 400 pessoas foram massacradas naquele dia, de 7 de outubro, em poucas horas, massacradas, estupradas, degoladas, sequestradas, né? E tem um lugar lindo, que é uma espécie de monumento com foto de cada pessoa que morreu e explicação sobre cada pessoa. É como se fosse uma floresta de fotos, né? Você foi lá, né, João? Eu visitei, Dani, assim, tem inclusive um Duranani, um brasileiro, né? Tem a Bruna Valiano também, inclusive foi a primeira foto que eu vi, assim, e muita gente. Bom, isso aqui, voltando para o Kibbutz, está fora de ordem. Isso aqui é o Kibbutz Kfar Aza de novo. Olha só como é que ficou essa rua do Kibbutz Kfar Aza. Essas casas todas foram destruídas e todo mundo que estava dentro morreu. Famílias inteiras assassinadas. Famílias inteiras. Aqui, essa rua especificamente era a ala dos jovens. Então, eram jovens de 18, 19 anos que moravam lá, filhos, né, que saíram da casa dos pais e tinham as casinhas deles pequenininhas do kibbutz, né? Quase todo mundo. Se tem pichação fora da casa é porque morreu gente lá. Tá? E é muito emocionante. E, inclusive, dá uma parada. Inclusive, é muito emocionante porque tem uma discussão dentro do kibbutz agora muito grande sobre o que fazer com essas casas que foram destruídas. Mantê-las como estão para ser um memorial e uma lembrança do que aconteceu, ou destruir essas casas, né? Quer dizer, fleta as casas e construir casas novas para simbolizar o renascimento do kibbutz, não sei o quê. Então, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado. Eu não sei o que eu faria, assim, se eu fosse membro do kibbutz, eu diria, não, vamos destruir essas casas e construir coisa nova, ou vamos manter essas casas e manter a lembrança, mas isso aí você acaba ficando preso também, né? Ficar virando refém daquela memória horrível. Quer dizer, então, eu não sei o que eles vão fazer. Esse vídeo que vocês vão ver agora é dentro de um dos bunkers que tem nas estradas, na estrada 232, principalmente, que é a estrada que os terroristas do Hamas pegaram e mataram um montão de gente saindo do Festival Nova e também, enfim, metralharam todo mundo. Esses bunkers, esse é um que daqui a pouco você coloca play, é uma espécie de migunit, que eles chamam, é um bunker pequenininho de, sei lá, 2 metros por 2 metros, que cabe, sei lá, umas 15, 20 pessoas lá dentro. Se tem ataque aéreo com foguete, você entra lá dentro, que é de concreto. Só que o problema é que eles foram construídos sobre ataque aéreo, não foram construídos para terrorista que vai lá e joga uma granada dentro. De propósito, eles lançaram os foguetes para as pessoas entrarem nesses bunkers, e aí os terroristas irem lá dentro com um montão de gente dentro, inclusive, sei lá, alguns tinham 40, 50 pessoas, num lugar que cabe só 15. E aí eles entravam dentro desses bunkers, lançavam granadas e metralhavam todo mundo lá dentro. Muita gente morreu assim, dentro dos bunkers, metralhada ou
ou com granada dentro, né? Então, Se eu não me esse aqui engano, é o Hanani, né, Dani, no o relato do Hanani, Rafael inclusive, Zimmermann, ele fala, exatamente. né? E esse é um dos. Esse é o. Eu não sei se esse foi o que teve um cara que jogou granada para fora 7 vezes, na 8ª vez ele morreu. Um cara ficou famoso por isso, tipo, heróico, que os terroristas jogavam granada dentro, ele pegava a granada com a mão e jogava para fora. E conseguiu salvar 7 pessoas, assim, mas na 7ª vez a granada explodiu na mão dele e ele morreu. Esse bunker, essa bonita, esse bunkerzinho, e os outros também, onde as coisas aconteceram, muita gente foi lá depois botaram foto das pessoas que morreram, imagens e poemas e mensagens para os mortos e velas, quer dizer, virou uma espécie de monumento aos mortos nesse dia. Pode botar play. Olha o tamanho, muito pequenininho. Ele está falando com uma especificamente. Esse cara, esse guia, que a gente sabe o nome de cada pessoa lá. Esse aqui é sequestrado, esse aqui morreu não sei o quê, esse aqui... O cara sabe o nome de todo mundo, sabe tudo o que aconteceu, é impressionante. É um guia específico de 7 de outubro. O cara sabe tudo, minuto por minuto, o que aconteceu. אבל גם מסמלים את הרוח הישראלית, את ההירואיות הישראלית. זה מה שהאמא כתבה? זה מה שהאמא כתבה, את 4 שורות האלה. Isso aí, uma mãe de uma menina que morreu lá dentro escreveu uma mensagem para ela, minha filha querida. Tal. Então, esse foi um dos bunkers que a gente foi. Esse não abriu. Então, vai para o próximo. Isso voltando para o local do Festival Nova, que a gente falou, né, que é uma espécie de floresta com as fotos das pessoas que morreram naquele festival de música. E aí eu dei uma andada dentro do local para vocês poderem dar uma olhada e ver. E a quantidade de pessoas que está lá visitando. Eu estava falando com o João, com você, né, João, antes. Como que a gente acha que museu é coisa do passado, monumento é coisa do passado, e a gente está vendo a criação de novos monumentos, a criação de novos lugares turísticos, digamos assim, no sentido de peregrinação. Esse lugar não existia, as pessoas não iam nesse lugar até um ano atrás, né? E agora virou uma espécie... E está cada vez aumentando, cada vez mais tem mais um pedacinho que alguém constrói, mais uma coisa que alguém faz. E a quantidade de pessoas que estão indo lá para visitar todos os dias é enorme. As pessoas estão... essa é a Bruna, tá vendo? A Bruna brasileira, eu parei ali. Essa é uma brasileira carioca que morreu nesse lugar, a Bruna Valera. Mas é muito triste. Inclusive, a história do enterro da Bruna, né, Dani? Ela fez aliás, se não me engano, só ela e a mãe, e mobilizou o país inteiro, né? Milhares de pessoas foram, porque houve uma chamada, ela é imigrante, Olá Hadashah, tal, não tem família aqui, e as pessoas foram em massa. Inclusive, eu nem consegui entrar, eu nem tentei, porque outras pessoas falaram, nem vem, porque não dava para... E foi perto aqui o enterro dela, perto da minha casa. É interessante você ver esses lugares que acabam virando ícones, né? Virando locais importantes para a história de Israel. Porque eu me lembro quando eu ia para o sul de Israel visitar Yad Mordechai, que tem um monumento à guerra de 1948, a guerra de independência de Israel, e era uma coisa do passado, um monumento que não era exatamente um monumento, era um lugar, um campo, mostrando como é que foi a batalha contra os egípcios, não sei o que, e era uma coisa do passado, uma coisa dos livros de história, e agora a gente está vendo os livros de história serem escritos. E para terminar, eu queria contar uma história, e que você mostrasse a última foto que eu te mandei, não mostra ainda não, para só terminar a história, para a gente terminar o Expresso hoje. Uma das coisas que mais me emocionou foi quando a gente chegou em Sderot, naquele lugar onde tinha a delegacia de polícia, e o guia contou a história, que todo mundo conhece, na verdade, aqui, de uma família inteira que estava tentando fugir de Sderot naquele momento, e os terroristas estavam chegando em carros, né, aqueles carros abertos, jipezinhos, e metralhando todo mundo. E eles estavam dentro de um carro, eram o pai, uma mãe e 2 meninas, uma de 6 anos e uma de 3 anos.
o pai pegou uma menina para um lado, a mãe, eles saíram do carro, o pai pegou uma menina para um lado, a mãe pegou a menina para uma outra menina para outro, e os terroristas conseguiram metralhar e matar o pai e a mãe. E a menina de 6 anos sobreviveu, saiu correndo e conseguiu chegar na menina de 3 anos, que também sobreviveu, e as duas entraram. E a menina de 6 anos levou a menina de 3 anos, a irmã, para dentro do carro, e elas se abaixaram dentro do carro, e começou um tiroteio, porque aí começou a chegar os policiais também, e começou a ter tiroteio entre os terroristas e os policiais. Também tinha alguns soldados, que finalmente chegaram, e eles viram, um soldado viu que tinha 2 meninas dentro do carro, no meio do tiroteio. E aí um soldado chegou na porta do carro e falou para a menina de 6 anos, que envelheceu 10 anos naquele momento e começou a meio que tratar as meninas de 3 anos como mãe. Ela começou a meio que, vem aqui minha filha, quase que meio tomando responsabilidade pela menina, pela irmã de 3 anos, menina de 6. Aí o soldado chegou para essa menina de 6 e falou, vem, pode vir agora. E a menina de 6 anos falou, você é de Israel? A Tasha Israel, ela falou até em um hebraico um pouco claudicante, porque ela tinha 6 anos. Ela falou, você é de Israel? Tipo, ela entendeu que tinha gente boa e gente ruim, e ela queria ter certeza de que aquela pessoa é de Israel. E o cara falou, não, eu sou de Israel, pode vir. E aí ele salvou, e as 2 meninas foram salvas, e essa menina de 6 anos, inclusive, ganhou uma medalha de honra, tá, não sei o quê. E aí, quando construíram o monumento no lugar onde tinha a delegacia, construíram uns... Eu não sei se eu mandei, não aparece. Um dos vídeos que não abriu mostrava aí que no lugar onde ficava a delegacia, eles construíram uma espécie de... como é que chama? De viga? Hã? De viga? Coluna, pilastra? Pilastras, umas pilastras de concreto, muito bonitas, uma pilastra do lado da outra, eu acho que são 18 pilastras, não sei. E em cada pilastra tem coisas escritas. Então, tem pedaços da Bíblia, tem músicas, tem coisas escritas bonitinhas lá. E numa das pilastras estava escrito, você é de Israel? Com o nome da menina. Então, o que ela falou foi imortalizado lá nesse monumento. Aí eu queria que você mostrasse exatamente esse lugar. Vocês são de Israel, Atem Shel Israel. Aí está imortalizado em hebraico o que a menina falou de 6 anos. O nome dela é Romy Shira Suíça, de 6 anos. Eu fiquei muito emocionada nesse lugar, de ver imortalizada a pergunta tão ingênua que uma menina de 6 anos fez para tentar saber se estava sendo salva mesmo naquele momento, depois do pai e da mãe serem mortos na frente dela. Então, com isso, terminou a minha visita também. E para a gente lembrar novamente, né, o que aconteceu em 7 de outubro ainda foi um trauma nacional que continua reverberando e ecoando até hoje. Os israelenses continuam nesse dia e continuam honrando e homenageando as pessoas que morreram e preocupadas com as pessoas que continuam morrendo, soldados, civis, no norte, no sul, que continuam no meio dessa guerra. A guerra não é em Gaza só, não é no sul do Líbano. Refugiados internos, né, Dani? Refugiados internos. A guerra também é dentro de Israel. Quando as pessoas falam a guerra de Gaza ou a guerra do Líbano, e a guerra de Israel? Israel também está em guerra. A guerra é aqui dentro também. Só agora eu mostrei míssil caindo em Ramat Gan, a história da menina com não sei o quê, os ataques que estão acontecendo em todo o norte, refugiados no norte, as pessoas estão tentando entrar. Essa semana eu tive que entrar 2 vezes no bunker aqui da minha casa, por causa de alerta contra a bomba. Quer dizer, eu acho esquisito isso de chamar a guerra de Gaza, a guerra do Líbano. Não, a guerra é em Israel também. E é claro que eu não estou aqui dizendo que em Gaza ou no Líbano não está morrendo muita gente, está morrendo muita gente, mas é uma guerra. E está morrendo gente aqui também. Mas é uma guerra. É uma guerra que está sendo travada e foi imposta a Israel. Não é uma guerra que Israel começou, nem que queria. É uma guerra que foi imposta a Israel,
e a gente já discutiu, já falou sobre isso muitas vezes. Dani, é muito triste, né? Igual a gente estava falando antes de gravar, a gente estuda os momentos históricos, os processos históricos, mas o pessoal falava bastante na pandemia, né, que é duro participar de um momento histórico, que é difícil e é, antes mesmo de eu visitar essas áreas na fronteira com Gaza, já me doía bastante, assim, pisar lá, colocar o pé lá, estar naquele lugar. Nosso grupo dos voluntários não fomos nos kibbutzim, porque estava justamente essa discussão, né, se recebia ou não recebia, mas a gente foi em Siderot, conheci lá a delegacia e no local da festa, e é uma tristeza, assim, principalmente eu me coloquei no lugar da festa ali, né, né, se eu tivesse em Israel, eu brinco, seria uma festa que eu provavelmente estaria lá, cheio de brasileiro, mundo paralelo, com amigos, diversão. Quando eu estava em Israel agora aí, teve uma festa só de brasileiros em Tel Aviv, né? Então, provavelmente se eu tivesse lá em Israel em outubro, seria um lugar que eu poderia estar, e é difícil a gente não se colocar nesse lugar, no lugar das famílias, o país inteiro, de norte ao sul, lugares menos religiosos, mais religiosos, tem o rosto dos reféns no McDonald's, né? Eu lembro que você falava que quando eu fui no McDonald's lá e eu vi, então fazer parte da história é muito difícil, e lembrar que 101 reféns ainda estão em Gaza, nas mãos do grupo terrorista Hamas, que o inverno começa a apertar aí em Israel, e que os direitos humanos, nesse caso, das condições dos reféns, é pouco falado, né? Esse crime de guerra aí, de manter reféns sobre essas condições, é pouco falado, né? Então, mais uma vez, volta dois pesos, duas medidas, e é isso. A gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Quero agradecer a Dani por trazer os comentários, as atualizações, compartilhar o seu relato aqui, os vídeos, são imagens assim, tão de perto que às vezes a gente fala muito do tema, mas as pessoas não têm acesso, né, Dani, essas imagens, ou as histórias dos locais, ou saber Tem que... alguns vídeos, tem alguns vídeos que não abriram. A gente pode tentar na semana que vem colocar mais vídeos dos lugares. Eu fui naquele lugar que teve os carros queimados. Você foi no lugar dos carros queimados? Eu fui no Então cemitério de abriu aqui carro. os carros queimados, e também fui bem na fronteira, o lugar onde as meninas que eram observadoras, que vinham com um binóculo, que estava acontecendo do outro lado da fronteira, morreram, foram sequestradas. Fui nesse lugar também. Mas a gente pode tentar na semana que vem voltar e colocar um pouquinho mais. Se o pessoal quiser, de repente, escreve aí embaixo se você quer, eu coloco mais imagens e vídeos. A gente começa na semana que vem com os vídeos, porque é importante as pessoas assistirem e as histórias, né? Saber que, por exemplo, no kibbutz você tem um setor, uma área ali só de pessoas jovens, né? Que a gente imagina, né, a brutalidade que não foi as mortes, os sequestros de 7 de outubro. Então, como dizia meu avô, né, as histórias precisam ser contadas para que não sejam esquecidas, e é fundamental, importante trazer esse relato aqui. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal, o seu comentário aqui embaixo. Hoje eu quero pedir desculpa também que o tempo virou aqui em São Paulo, eu estou com a gripe, né, que me apertou aí. E até semana que vem. Tá, até semana que vem e melhoras aí, João. A Obrigado. gente se vê semana que vem. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.